Está no ar a tertúlia Bola Branca, um dia depois do jogo que consagrou a Espanha, que agora junta este título mundial ao de 2010, com Xavi, Iniesta e tantos outros que até estavam na bancada. Vamos olhar para a final entre espanhóis e argentinos e para a despedida de Lionel Messi do torneio dos torneios. Vamos também babar para cima de Rodri, certamente, e vamos falar de recordes, histórias e episódios inusitados. E vamos também, claro, avaliar o legado da seleção portuguesa, brevemente, o que fez e não fez, como é que foi este caminho que agora é interrompido para entrar Jorge Jesus, que já prometeu meter Portugal a jogar o dobro. Foi convidado a prometer, na verdade. Para estas coisas do futebol e do coração recebemos a jornalista Mariana Fernandes, o treinador Blessing Lemoeno e ainda Rui Miguel Tovar, o Ferran Torres da Buraca. Eu gostei desta foi boa. Ele está a ficar bom nisto. Olá Mariana, bem-vinda. Olá. Uma estreia para ti, bem-vinda mesmo, obrigado por teres vindo. Começo por ti, como é que viste a final? Não foi a final do Mundial mais esperada, para não? Eu acho, bem, antes de mais, obrigada pelo convite e gosto muito de estar aqui e acho que é um bocadinho um sonho de toda a gente que gosta um bocadinho disto, estar de uma coisa que tem bola branca no título. Portanto, obrigada por me ajudarem a cumprir esse sonho. Eu acho que não foi de todo uma final esperada para aquilo que aconteceu em campo, mas eu pensei um bocadinho nisto antes do jogo começar e eu acho que apesar de tudo foi a final que nós que gostamos tanto de futebol e gostamos tanto de acompanhar estas coisas, acaba por juntar os dois mundos que nós gostamos tanto sempre, que é o lado da Argentina, não só do Messi, obviamente, e tudo aquilo que o envolve, aquela questão da raça, do coração, do irracional à frente do racional, e o lado de Espanha, que objetivamente é a equipa que melhor joga futebol no mundo, ou seja, é muito difícil contrariar essa ideia atualmente, porque nós vimos França a voar, vimos a Argentina a conseguir arrancar de um sítio qualquer as vitórias que arrancou, e a verdade é que Espanha vence um e o outro e vence, com anos-luz de distância entre um e outro também. Portanto, esses dois lados, conseguires colocar Espanha, a melhor equipa do mundo, a equipa que melhor joga futebol no mundo, com a Argentina, a equipa que às vezes não joga assim um futebol tão bonito, ou quase sempre não joga um futebol tão bonito, mas que vai buscar de facto dentro do coração, ao estômago, ou seja, onde for, ou uma mão de Deus, qualquer que deixe, essas vitórias, acho que juntou bem os dois lados. Depois, se o futebol foi mais bonito, se os 120 minutos foram melhor ou pior jogados, acho que obviamente temos todos a opinião de que poderia ter sido uma final bem mais espetacular e se calhar o terceiro e quartos lugares foram muito mais espetaculares do que esta final, mas acabou por juntar isso tudo e no fim o vencedor é mais do que merecido, não só pela final em si, mas por todo o torneio que acabou por fazer. A Espanha, enfim, nunca esteve a perder durante o torneio, tal como fizeram a Itália em 38 e em 82 e a Alemanha em 90, o que é admirável, não é? Não perdem há 38 jogos para todas as competições. Blessing, porquê é que esta gente joga tão bem à bola? Olá, boa tarde. Estava aqui à procura de alguma informação para contextualizar, mas já lá vou. Tu vais conseguir ir atrás disso de certeza, porque apesar de tudo há algumas similaritudes entre esta final e a final de 90 que acabaste de falar e quando tocaste nisso eu assim, eu estive a ver coisas do Mundial de 90, deixa-me lá ir atrás e buscar disso. Mas o que é que faz esta Espanha tão boa? Bem, a Espanha na verdade tornou o Mundial desinteressante porque numa altura em que toda a gente, todo o mundo, os clubes e mesmo as seleções e toda a gente fala de uma evolução do futebol no sentido tendencialmente de um crescimento físico de toda a gente. Está um jogo mais físico, está um jogo mais rápido, é preciso os jogadores serem mais fortes, é preciso serem mais velozes, mais robustos, é preciso os jogadores serem isto e aquilo, e que isto estava a marcar uma tendência. E no início da prova falou-se muito disso, que a questão física ia ser um diferencial importante no final desta prova. Inclusivamente, eu estou incluído no grupo dos que achavam que a França era super favorita e depois havia os outros, que era uma seleção claramente muito virada para isso, não é? Não só para momentos individuais, mas uma seleção que fisicamente de facto é notável. A Espanha voltou a colocar as coisas no sítio, no lugar, a dizer isto ainda é futebol, e futebol, como Cruyff, pai ou herdeiro de Rinos Michels, pai de Guardiola, e de tudo o que se veio a desenvolver desde então, dizia, o futebol joga-se com os pés, por acaso tens ali um corpo a ajudar, mas é sempre a partir da cabeça, e a Espanha é melhor porque joga a partir da cabeça
e depois vai ao resto. É a equipa que melhores decisões toma no jogo todo, desde os defesas centrais, aos laterais, aos médios. Deus me livre, não quero falar disto. E depois os jogadores da frente. Portanto, tornou um Mundial desinteressante porque sem velocidade, sem grande poder de fogo na frente, que não teve, excetuando o jogo com a Arábia Saudita, não teve grande poder de fogo. Sem grande potência, ok, Pedro Porro, talvez, podemos se calhar entrar nisso no Pedro Porro, e sem demonstrar atributos físicos por aí além, conseguiu dominar todas as equipas, todas, com quem jogou, e digo dominar, e podemos falar de um jogo difícil com o Uruguai, podemos falar de um jogo difícil com a Bélgica, podemos falar de um jogo pouco concretizador com Cabo Verde, ou podemos falar inclusivamente de um jogo difícil que teve agora na final com a Argentina, mas a verdade é que a Espanha, mesmo que nós pudéssemos sentir, ok, se calhar eles não vão ganhar, nunca sentimos eles vão perder. E isto acabou por tornar tudo desinteressante. A Espanha, sem muito ruído à volta, sem muito barulho, a única coisa que fez foi meter o som da bola a falar mais alto, com muita pausa nos seus tempos, respeitando as características dos seus jogadores e, como é óbvio, acho que é inevitável falar disto, de certeza absoluta que já falaremos do resto, uma reação à perda inacreditável. Um momento em que aqueles jogadores perdem a bola, aí aparece aquilo que era o grande argumento da Espanha há uns tempos, que era a fúria, que era com bola, agora é sem bola. Espanha não deixa os adversários jogar, e portanto tornou as coisas desinteressantes, banalizou uma seleção francesa, como disse a Mariana, e fez, não vou dizer arroz de cabidela porque não conseguiu concretizar muito, mas arroz de miúdos desta seleção argentina. Tornou os jogos desinteressantes, porque não foi uma superioridade tal do ponto de vista coletivo, do ponto de vista tático, que mesmo com menos fulgor de Lamine Yamal, mesmo com Pedri não tão em jogo, mais fora de campo do que dentro, e com o Baena a jogar no corredor esquerdo, que não tem muito brilho, o Oyarzabal, que eu gosto muito, acho que é um jogador inteligentíssimo, mas que não entusiasma. É uma equipa que ainda assim, sem este fogo todo, consegue ser muito melhor do que os outros, porque joga futebol como o futebol deve ser jogado. Falam todos o mesmo idioma, não é? E tu falavas da reação à perda, enfim, é uma das revelações de Guardiola naquele Barça que é correr para a frente, pressionar para a frente, morder aqueles 10 metros. A Espanha só sofre um gol. O Dibu Martínez faz 11 defesas na final, o Unai Simón faz 10 durante o torneio todo. Okay. Incrível, não sabia. Como é que vês, Tovar? Primeiro, se quiseres morder ali o isque do nosso blessing sobre parecenças desta Argentina de Messi com a de Maradona em 90, não sei se vês alguma. Também ouvi Rui Malheiro na RTP a dizer o mesmo, se tiveres alguma memória disso, mas também diz-me como é que vês este Mundial e, enfim, com a tua panorâmica histórica. Está em ponto número 1, o Roberto Martínez foi campeão do mundo, não é? Ele disse ele é que ia espanhol, ser. não é? Ele disse que ia ser. Logo aí, o primeiro ponto de partida é esse. Roberto Martínez é campeão do mundo. É espanhol, portanto. Não, mas ele disse que ia ser campeão do mundo. Pronto, lá está. Foi aos 66 minutos o gol de Ferran Torres. Tem lá o 6, não é? Sabe portanto, tudo. Ele é campeão do mundo. Segundo, Cabo Verde, a única seleção que travou a Espanha. Também é bonito, não é? Assinalar esse ponto. E o Mundial tem essa magia. Muitas vezes vemos os campeões e depois vamos ver o percurso e ficamos surpreendidos. Portanto, daqui a 10 anos, se calhar, vamos ver, olha, a única seleção que parou foi Cabo Verde, tal como a Itália, quando foi campeão do mundo, foi travada por muitas seleções e depois conseguiu ganhar o Brasil, a Argentina e a RFA. 82? 82, não é? Só a Itália empates. empatou os 3 jogos, com Polónia, Peru e Camarões, e depois ganha a 3 potências mundiais. É engraçado. O Mundial tem isso mesmo. Começamos assim e acabamos em grande, e a Espanha acabou em grande. Também começou em grande, porque de facto o vozinho é que adiou o inevitável, e ainda bem que assim o foi. Provocou a primeira grande surpresa, mas por falar em surpresas, não houve muitas surpresas neste Mundial.
Foi o problema para mim, o problema do Mundial foi esse. No mata-mata, para mim, só houve uma surpresa. Foi o Paraguai eliminar a Alemanha. Tudo o resto foi seguir o guião. E se é verdade que Espanha podia não ser favorita frente à França pelo jogo jogado, desde o primeiro minuto que eu percebi, bolas, mas o que é que se passa? O que é que se passa com a França? Depois aos 10, aos 20, aos 90, a França não atinou. A Argentina também não atinou. Parecenças com 90, percebo a comparação. Eu já na meia-final com a Inglaterra eu tinha visto a Argentina muito trauliteira, muitos choques individuais, e eles deixavam-se ficar em cima dos ingleses mesmo, com o corpo estendido em cima dos ingleses. Eu, estes gajos estão mesmo a pedi-las. E os ingleses não foram na conversa no início, e ainda bem, porque tornou o jogo diferente. Portanto, cada equipa tinha uma ideia de jogo. A Argentina queria aborrecer os ingleses queriam ganhar aos argentinos. E isso foi engraçado nessa meia-final. Depois mudou, de facto, o contexto. Na final, não. Na final, a Argentina entrou, mais uma vez, trauliteira, completamente. Não é? Cega, porque não tinha a bola, não tinha o Messi. Não perceberam onde é que isto vem, não é? Onde é que nós estamos? E a Espanha acabou... Atenção, eu fui para um bar com a camisola da Argentina ver o jogo. E estava convicto que... Mas ao fim de poucos minutos percebi, isto não vai dar. Isto ou é penaltis ou então vai ser uma grande barraca. E foi uma barraca que até pecou por escassa, porque 1-0 é muito pouco. A Argentina não merecia ir ao prolongamento. O árbitro só expulsou um jogador. Até foi bastante condescendente. Generoso, não é? Diz? Foi generoso. Foi generoso. E não percebi a cena da Argentina. Tudo bem que eu compreendo o estilo deles. E gosto do estilo deles, tal como gosto do estilo uruguaio. De ir às bolas e de cada centímetro de relva sim, mas é o meu domínio. Bater é bater e agressão é agressão, não é? Exatamente. Uma coisa é futebol, está nos regulamentos. Claro, sim. E há uruguaios fantasiosos, como o do Forlán, o do Cavani, são coisas poéticas. A Argentina da final não foi, da meia-final também não foi, portanto perdeu um bocado de brilho, perdeu um pouco o brilho que vinha desde a fase de grupos, a jogar bem, a marcar, mas pronto, mas sofreu muito com seleções pequeninas, não é? Sim, claro. Não, mas a parte do sofrimento eu gosto, porque eu gosto de seleções que sabem sofrer, e eles sabem sofrer como ninguém. Nisso, a Argentina é um país... São viciados em sofrimento mesmo. É um país mesmo, nem sequer a seleção. E tu vês um jogo da Argentina no Mundial, não há adeptos como os argentinos, podem... Os ingleses estão lá, mas os argentinos são... Eu acho que já falei, não sei se estavas cá tu no estúdio comigo, Argentina e Nigéria, em São Petersburgo. Falaste. Eles ficaram 45 minutos dentro do estádio. E a FIFA, com altifalantes, por favor, saiam. A pular. E eu estava lá como jornalista. O que é isto? E foi a terceira jornada da fase de grupos. Portanto, não foi nada de especial. Mas não mereceram nada jogar sequer. Não mereciam ter... se a final fosse repetida, eu metia a Inglaterra. eu não metia a Argentina. Não merece. Os ingleses devem estar um bocado angustiados, ou não? Os ingleses. Perante esta... Sim, imagino que sim. Agora, eu não... Assim, a de 90 lembro-me bem. Eu não estava pela Argentina. Eu estava pela Argentina no Mundial do México. No Mundial 90 já não estava, porque não gostei deles. Agora, no Mundial da Itália, eles foram assobiados o jogo todo. Em todos os jogos. Até em Nápoles. Todos. Deu pena. Durante o hino argentino, a ser-se assobiado. É feio, não se faz. Vais dizer o que Diego Maradona disse? não vou. Está ali a minha filha. Só por isso. Se não dizia. É muito feio, foi muito desagradável. E eu percebo que o sentimento nesse Mundial seja ainda mais de revolta. Tipo de entrar em campo e... então, merecemos um bocadinho só de respeito. Não tiveram. Ok. Neste Mundial foi diferente, mas eu compreendo que o Messi seja uma ilha e os outros todos estão ali. Sim, paredes de louco, não é? Não se compreende essa atitude. E no fim também umas quantas agressões, até o Ayala. Não, no fim. Até o Ayala perdeu a cabeça. Foi, pronto. Eu isso não vi. Mas fiquei com pena, de facto, porque o futebol, afinal, podia ter sido muito mais bem... podia ser bem jogada por dois, não é? Mas não, a Espanha, de facto, dançou o tango melhor do que a Argentina. E mereceu, de longe, tudo. Não sabia dessa estatística. Isso
dos 11-10 é impressionante, né? Porque é Dibu numa final e o Unai Simón num... E lá está, e não é um quarteto defensivo que a gente daqui a 10 anos vai ter de memória, né? Não, E antigamente era Sérgio Ramos, Piqué, Puyol e... Cubarsí, Mais ainda, Capo de Villa? Não era quando foram Capo de campeões do mundo, também, sim, também. né? ok. Mas mais ainda o Unai Simón, que é um guarda-redes que está longe de ser unânime Sim, sim. Sim, sim. para Aliás, foi os polémico, adeptos espanhóis foi e polémico para cá no início, fora. não ser o Raya dos grandes temas. o titular, sim, sim. Sim, sim. No Mundial, disse? Sim, o ok. Raya que vinha da questão do Arsenal, a Arsenal. temporada toda do Mesmo com Arsenal Garcia, e perder a Barcelona, titularidade a para o Unai crescer e Simón. tal. Sim, Pois. sim, sim. Uma coisa... Supostamente joga melhor com os pés e tudo, não é? Sim. Mas nem foi isso. Quer dizer, pelo menos neste Mundial nem foi esse o diferencial, foi mais o controle do espaço entre Não, o Ney nas parecia um costas livro, da não é? linha, O Ney da linha parecia um livro. defensiva. E mesmo na final, Totalmente, sim. Mesmo na final sim. foi isso de vez em quando. Totalmente. Agora, só um apontamento em relação à final. Vi uma notícia hoje que a primeira vez que uma seleção finalista não faz um remate em 90 minutos. Exatamente. E a minha questão foi, o quê? A Argentina de 90 fez o remate à baliza? Foi a minha pergunta. Fez ou não fez? É que eu não sei ainda. Não, isso fez. Fez? Sim, essa estatística saiu na FIFA. Pronto. A Argentina É que eu não me 90 lembro. fez. Mas fez. Porra, foi muito mal essa final também. É verdade. Foi parecida a essa. E foi parecida a esta. e já agora, a Espanha também ganhou a final de 2010 muito parecida a esta, em que a Holanda entrou também para bater neles, não é? O Xabi Alonso, coitadinho. Está vivo, não sei como é. Com o De Jong, não é? O De Jong, De Jong e o Van Bommel, não? Não foram os dois que o atacaram. Só me lembro daquele pezão. Do pé. Aquela entrada do De Jong. Pronto. E a Holanda que respeita um estilo de jogo do Cruyff, que nesse Mundial não respeitou, né? Nessa final. Já não, Mas eles já eram muito não agressivos respeita há também. muito tempo. Historicamente também eram muito agressivos. Mariana, deixa-me lá centrar aqui a coisa no cérebro da Espanha, enfim. Rodri ganhou a corrida a melhor jogador do torneio. A Messi, que enfim, há uma Messi dependência que é surreal aos 39 anos, não é? Uhum. Quando achámos que no Qatar vimos o Messi maradoniano, que foi mais, que tinha mais fulgor, apesar da idade. E repara, não foi ele não teve o ano todo civil a dizer não sei se vão ao Mundial. O Messi Ele- não teve em dúvida Então, sempre. isso pode ser- Ele a isso- colocar-se. E sai Não sei do Qatar ainda. a dizer que foi o último Mundial. Pronto, Ou seja, exato. logo na altura disse que era o Portanto, último. ainda joga este Mundial assim. É bom. Do com ele às Desculpa. costas. Mas enfim, Rodri é justo. Como é que vês o futebol dele? Parece um tipo especial. Deixa-me só dizer que é muito curioso, e eu acho que vimos todos isso a partir do momento em que o Ferran Torres marca o golo, a forma como toda a seleção da Argentina tomba completamente para o lado do Messi, ou seja, os olhos estavam nele. A única solução era pôr-lhe a bola nos pés e tentar que ele fizesse qualquer coisa, inventasse um cruzamento, um remate, qualquer coisa, e a verdade é que ele ainda tentou. E há uma imagem brutal em que ele consegue passar pelo lateral, devia ser o Cucurella daquele lado, mas ele consegue passar pelo lateral e toda a bancada da Argentina se levanta só para o ver correr, e esse, para mim, é uma das imagens da final. Em relação ao Rodri, não deixa de ser engraçado que num campeonato do mundo onde celebrámos tanto os golos, a questão do Messi primeiro ser o melhor marcador de sempre, depois do Mbappé o passar, os próprios golos do Haaland, até os do Bellingham, o melhor jogador do torneio não faz um golo e não faz uma assistência. Ou seja, neste campeonato do mundo onde celebrámos tanto a marcação dos golos e os melhores marcadores de sempre, aquele que foi o verdadeiro cérebro da questão e não necessariamente o homem que fez Espanha jogar, mas talvez o homem que fez Espanha jogar melhor e que fez Espanha jogar bem não faz um golo e não faz uma assistência. Eu acho que isso acaba por ser curioso. Eu acho que aquilo que retiro deste campeonato do mundo do Rodri é tudo o que aconteceu ao Rodri nos últimos tempos, ou seja, ele faz aquela temporada extraordinária com o City em que ganham o treble, depois faz em 2024, ganha a Premier League, é campeão da Europa e ganha a Bola de Ouro, com toda aquela polémica do Vinícius e do Real Madrid a boicotarem a cerimónia e etc. E depois lesiona-se, ou seja, passa uma temporada praticamente sem jogar, acho que volta na penúltima jornada, o que é, e esta temporada mesmo assim com muitos problemas físicos, muitas vezes a perder a titularidade e com toda a gente a questionar e até quase a afirmar que o Rodri já não voltaria a ser aquilo que era, fosse para o City e fosse para a Espanha. A verdade é que ele parece que passou uma temporada inteira no City a guardar forças num sítio qualquer para se apresentar neste campeonato do mundo como se apresentou, ou seja, a forma como o Rodri equilibra o meio campo de Espanha, e é certo que não é só ele, e é certo que o meio campo de Espanha é, obviamente, a espinha dorsal de toda aquela equipa, mas a forma como ele, seja por ter abraçadeira ou não, consegue ser o equilíbrio inteiro de uma equipa e a extensão total das ideias do Luís de la Fuente dentro de campo é extraordinária. Ele já tinha sido o melhor jogador do Euro 2024, ou seja, consegue aqui fazer esse pleno, ser o melhor jogador de 2 troféus que Espanha ganha de forma consecutiva. E eu sei que estamos aqui ainda um bocadinho envoltos nesta questão do campeonato do mundo, mas eu acho que a bola de ouro fica completamente em aberto para o Rodri, e eu acho que não chocava ninguém se o Rodri entrasse aqui numa pole position, porque a verdade é que se olharmos para aquilo que temos atualmente, ou seja, partindo do princípio que o Messi não ganha no campeonato do mundo, fica um bocadinho aliado dessa equação, para mim existem aqui duas grandes opções, que é o Yamal,
que ganha o campeonato com o Barcelona, que faz uma boa temporada com o Barcelona e que ganha o campeonato do mundo, e o Mbappé, que apesar de não ter ganho nada com o Real Madrid, é o melhor marcador da Liga Espanhola, o melhor marcador da Liga dos Campeões, o melhor marcador do campeonato do mundo, portanto poderia obviamente entrar nesta equação. Podemos, por que não, colocar aqui o Rodri, não é? Que ganha um campeonato do mundo, que é o melhor jogador desse campeonato do mundo e que leva uma equipa às costas. Eu não sei até que ponto não vai acabar por ser a decisão mais unânime para não dar nem ao Yamal nem ao Mbappé. Rodri é apenas o quarto homem da história a ganhar Mundial, Europeu e Liga dos Campeões na carreira, não é? A seguir Gerd Müller Bolador, é? e Bolador, sim, desculpa. Ok. E quem foram os outros? Que eu não sei. Gerd Müller, Beckenbauer e Zidane. Espetacular. Portanto, é uma mesa simpática Boa, para jogar à sueca. Giro. Uh, Blessing, Busquets, tudo, não é? Mundial, Champions e Europeu, sendo Bolador. Ok. Pois. É isso, não era mais. É porque o Ronaldinho não podia ganhar o europeu. Somente por Era causa aquela, disso. era aquela história do Bentner, que tem mais golos pela Dinamarca do que o Messi. Pá. Faz sentido. Blessing, Busquets ou Rodri? O que é que sentes? Vai, isto é só para falares no. Eu sei que tu és esse. Eu sou Tu és essa pessoa fiel. Não, eu sou Mas só o que eu devoto. quero saber é. Só devoto de uma determinada igreja e não consigo. Quer saber se é um Não digno consigo sucessor dizer, não. dessa escola. Sem qualquer tipo Começou de com dúvida. Luís Milha, Sem depois qualquer tipo. Guardiola. Não, esquece Isto com Cruyff lá isso. atrás. Não só digno, como me parece que elevou. Eu não vou falar do nível de jogo, mas colocou a coisa noutro patamar. Porque há a dimensão consegue. física, né? Dimensão física. Estou a falar mais do que isso, estou a falar do reconhecimento que lhe é dado. Portanto, quando vemos um jogador Rodri bola de ouro, um médio defensivo, ele é um 6, nem sequer é um daqueles jogadores que precisamos dizer, não, é um 6-8, ou é alguém que pode ter sucesso a jogar mais à frente. Não, o Rodri é médio defensivo, é 6. E nunca ninguém imaginou no futebol que um médio defensivo, depois de Lothar Matthäus ter feito tantas posições no campo, que pudesse ter o impacto mediático que o Rodri está a ter. Olhamos sempre muito para os jogadores mais da frente, os mais fantasiosos, mais que fazem os golos, que fazem as assistências, mas o Rodri, portanto, acho que subiu a fasquia porque já havia este entendimento da parte de todos que era uma posição crucial, independentemente do estilo de jogo de cada equipa, que era uma posição crucial para o coletivo funcionar bem, mas nunca se tinha assumido que podia ser a posição mais importante de todas. E eu acho que o Rodri trouxe isto, né? Trouxe esta dimensão que, pelo menos no meu entender, nunca tinha sido olhada desta forma antes dele, mesmo com Busquets. Mas ajuda a não ser ofuscado por um Xavi Iniesta, não é? Claro, mas... Estou só a provocar. Assim. Não, claro. E ajuda, quando ela aparece, já estarem em queda outros jogadores que teriam um fulgor diferente na mesma altura que ele. Claro que ajuda. Mas também acho que ele jogou e entrou numa equipa, e agora estou a falar de um clube, onde havia médios ofensivos de muita qualidade. Não vamos dizer que no Manchester City os médios ofensivos, o nível é baixo. E quando se fala dos médios do City, o primeiro nome que aparece é o Rodri. E eu acho que esta dimensão é importante. E ele trouxe isto, obviamente, uma dimensão física diferente. Ele foi o jogador que percorreu mais quilómetros nos jogos todos, foi o jogador que percorreu mais quilómetros em alta intensidade nos jogos todos. Não falo da seleção espanhola, agora estou a falar do Mundial inteiro, e portanto traz essa dimensão física. E por outro lado, também é, e tem este anacronismo lindíssimo, o jogador que, quando está pressionado, quando tem um adversário por perto, mais se mostra para receber a bola e que mais consegue dar sequência aos lances a seguir a isso. Portanto, tem essas coisitas, os números muitas vezes não dizem grande coisa, mas acho que estes números do Rodri são absolutamente paradigmáticos. Agora, acho que... Pausa dramática. Acho que dentro da seleção espanhola, porque de facto, e o Rodri nem começou muito bem,
excetuando talvez o Dani Olmo, mas o Dani Olmo também foi oscilando, foi talvez o melhor jogador, se calhar, perdão, no mesmo nível de regularidade, só o Cucurella e o Pedro Porro a partir do momento em que começou a jogar. Mas também me parece que houve jogadores, e obviamente que olha sempre para estes prémios, tenho a certeza que se a Argentina tivesse ganho, ainda que fosse nos penaltis e não tivesse jogado nada, a Argentina não jogou nada, zero, o prémio teria sido entregue ao Messi. Portanto é mais uma celebração da equipa que vence, e acho que se comete alguma injustiça nisso. Não vou falar do Messi, porque o Messi foi demasiado evidente aquilo que fez durante o Mundial, aos 39 anos, ok, jogou contra muitas seleções de nível baixíssimo, mas a Argentina, que foi uma equipa emocional, a partir do momento em que entramos no mata-mata, foi só emocional e muito pouco racional. Se não tivesse Messi, teria sido eliminada muito mais cedo. E portanto isto é a definição de um jogador que carrega a equipa. E eu acho que o Rodri estava num coletivo onde, se o Rodri não estivesse, a equipa seria incrível na mesma e muito possivelmente teriam vencido na mesma. E acho que o Rodri, apesar de toda a importância que tem, não teve dentro da equipa, porque a equipa é um coletivo muito melhor, este peso que o Messi teve, porque o seu coletivo era muito pior. Individualmente e coletivo também, e o treinador muito no emocional também, era muito pior. Acho que o Mbappé, não tendo feito o melhor Mundial, é impossível não olharmos para aquilo que... Eu acho que se o Mbappé chega à final, muito dificilmente não ganharia. Então isso diz muito daquilo que se perde quando olhamos para os jogos só, ok, agora vamos ver e vamos decidir em função de quem ganha, a quem é que vamos entregar o prémio. Harry Kane, Bellingham, perdeu-se aqui muita coisa. Até porque, e pronto, a minha discriminação o meu repto também vem disto mesmo, só para terminar. Para mim, o jogo terceiro e quarto e o jogo da final foram dos jogos mais desinteressantes do Mundial. O terceiro e quarto, na primeira parte, a França não quis defender, na segunda parte, a Inglaterra não quis defender. A final, só jogou uma equipa que não conseguiu concretizar, é verdade, mas só jogou uma equipa. Portanto, acho que foram jogos super desinteressantes. Bora, és contra ou a favor do terceiro e quarto lugar? Manter esse jogo? Tradição mantém-se ou achas que pode desvirtuar um bocado os... Só pegando, não ia por aqui, mas agora lembrei-me. Não, para mim desvirtua recordes e pronto. Desculpa, esqueci-me só de falar do Olise, que apesar de não ter marcado gols, tem que melhorar nisso. Também fez um Mundial ridículo, numa posição que não é dele. 7 assistências? Foi melhor assistente, não sei com quantas exatamente, mas foi melhor assistente com passou aquelas... o recorde do Pelé. Pronto. 7 assistências. Tá. A jogar na posição do Pelé, que não é a posição dele. É importante dizer isto. Epá, mas há aqui a questão das assistências. É que para mim o Sheldrup não faz 2 assistências. Claro. Sim. Faz uma. Claro. Epá, por favor, não é? Então a segunda uma vez é assistência. Então o Haaland para a bola com o pé direito, prepara com o pé esquerdo, remata com o pé... É assistência, é isso? Para mim não é. Pá, isto não é hóquei no gelo, em que é a última pessoa que passou a bola, o disco, a alguém. Para mim. Mas pronto, fica a menção honrosa para o Sheldrup. Agora, o cruzamento para o primeiro gol é brutal. Incrível. Pô. Muito bonito. Espetacular. E o gol também é muito bonito dele. A Inglaterra. Sem querer. Sou contra o terceiro e quarto lugar porque, por exemplo, no Mundial 90, voltamos, o Schillaci é melhor marcador porque marca um gol no terceiro e quarto lugar contra a Inglaterra, curiosamente. Exatamente. Ele é melhor marcador com um gol. É um gol à frente de alguém. Acho que é do Lineker. Aliás, eram os dois. Aí até era honesto, era Lineker ou Schillaci. E marcou o Schillaci. Mas, não... Então, o Justo Fontane tem um recorde de 13 gols numa edição. Fez 4 no terceiro e quarto lugar. Portanto, tinha 9 como o Eusébio em 66, é isso? Se fosse, não é? Se não conta bem, o Eusébio teria 8. Marcou 1. Pois eu não sei. Era perguntar agora à França e à Inglaterra se não queriam ir para casa mais cedo, não é? Do que fazer aquele jogo. Eu percebo a ideia do blessing deste terceiro e quarto lugar, mas para mim foi tipo o jogo, parecia um jogo de entre bairros, interbairros, não é? Penha de França contra Arroios. Vai, joguem. E jogaram os dois. Parecia futebol se os treinadores não intoxicassem o jogo. Sim.
Sim. Calma, Bless. E claro, deu-se esse espetáculo 10 golos. Mas compreendo que ele sinta assim. Não, estou a exagerar. Mas eu não. Pá, eu terceiro e quarto não. Por Mas acaso, e não. pronto, Mas eu acho que é por isso. Ou seja, eu acho que o jogo foi jogado assim precisamente por isto, que não havia muito interesse, ou melhor, Tensão competitiva, não é? Não há. não havia interesse, Claro. os jogadores estavam completamente livres de tudo aquilo que poderia ser a responsabilidade perante seja lá o que for. Como o Hugo disse, se perguntassem aos franceses e ingleses que queriam ir para casa e não jogassem esse jogo, eles diriam que sim, não tenho dúvidas nenhumas. De um lado e do outro, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, acho que é um jogo O Platini recusou-se chegar parvo a 86, manter-se, o terceiro não é? e quarto. Quer dizer, Recusou-se, não joga isto. enfim. Mas Era e perguntar que outra uma coisa. trança. Não sabia. Ainda bem, registro. Vamos escrever. Mais uma menção. Não, ia-te perguntar outra coisa. O Lamine Yamal, com 19 anos e 6 dias, tornou-se no primeiro jogador a ganhar e a jogar o mais jovem jogador, o terceiro mais jovem jogador, a ganhar jogando o Mundial depois do Bergami, em 82. Ei, espetáculo. E O Pelé, Mbappé foi com quantos? 18 também, foi assim, 19 talvez? Não sei, eu 18, estou a 19. perguntar, estás a falar desse registro. Sim, mas não está no top 3. Não? Mas julgo que É é... Bergamo e Pelé e agora Posso Lamine. estar enganado, vou Não confirmar. sei, não faço ideia. Vou confirmar. Tu é que tens as fontes. Mas é bem lembrado, É mas é mesmo, bem é lembrado. mesmo pergunta só. E boa. Mas vamos ao que interessa, que é o Pelé. Ok. Basicamente 58, Suécia, Sim. 17 anos. Houve aqui esta onda de se Messi ganhasse, se era maior ou não, todos os tempos. Como tu adoras esses debates. Metes o Pelé acima de tudo ou não? Sempre. És esse? Messi e Pelé, tem Maradona. Achas é o quê? que há... Ui, Pronto. olha, estás a ver? É bem feito. Toma, já comeste. Não, mas Dá-lhe, é que eu não ponho o Messi em cima do Maradona. Vai Não para cima consigo. dele. Desculpa. Toma Zero. lá. Talvez quando ele acaba a carreira, eu sei, eu percebo. Estás aqui a picar-me só debaixo da mesa. Não cheguei. É Mariana. Com uma vara. Tipo. Epá, enquanto não acabar em carreira, não concebo isso. Para mim, o Maradona é o melhor ainda. Não, é o melhor que vi. Isso é indiscutível. É o que mais sensações me despertou e que ainda me desperta. Eu há 2 dias estava a ver o documentário do Asif Kapadia, que é o autor também do documentário do Ayrton Senna, né? Ele também fez um documentário sobre o Maradona, só em Nápoles. Maradona de Nápoles só. Não mete Barcelona, não mete Boca Juniors. É só Maradona Nápoles. O documentário esse que muitas imagens foram encontradas num aterro. A maior parte das imagens foram encontradas num aterro. E tem imagens lá que não são muito edificantes, porque mostra-se o Maradona, por exemplo, a chegar a casa, portanto deve ser um circuito interno, a chegar a casa totalmente pedrado. E pá, é uma cena que demora 1 minuto e tal. A imagem é tipo amarelada, de vídeo, não é? De vídeo interno. E vê-se ele a pôr as chaves na mesa, a cambalear. Pronto, percebe-se que entrou em casa, que é tarde, que é noite, que é madrugada, que a mulher e as filhas estão a dormir e ele não sabe em que terra está. Essas são as imagens. Vê-se outra imagem que é o Nápoles a festejar alguma coisa, um jantar de gala com o Careca, com o Ferrara, com aqueles jogadores todos, e é mais de 1 minuto e tal a focar no Maradona e ele está a olhar, tipo, para lado nenhum, mas o olhar está parado. Perdido. E os outros estão a festejar. E ele está a olhar. Portanto, isso é um documentário real sobre Maradona. E é claro que o Diego não gostou desse documentário e não foi à antestreia, nem publicitou isso. Mas convido-vos a ver o documentário porque mostra tudo o que ele fez pelo Nápoles, por uma zona de Itália que era totalmente ostracizada pela Itália e até pela própria Europa, não é? Até há um registro, há um telejornal francês, e está lá a mostrar que o pivô é Nápoles, a cidade mais pobre de Itália, quiçá da Europa. Poderá ser exagero, porque havia Albânia, não é? Digo eu, em 84. Mas Nápoles, a cidade mais pobre de Itália, conseguiu bater o recorde de transferência ao contratar Diego Armando Maradona. E tu percebes o que é isto? Então um homem argentino chega lá e consegue revolucionar a Itália. Portanto, ou seja, eu há 2 dias ainda continuo a enamorar-me por Maradona. Não é por aquilo que ele jogou em 86, que isso eu já vi, já revi e continuo a rever, mas são pequenos trechos de documentários, de filmes, de jogadas que eu fico. Isto não é possível.
E estamos a falar de uma época, e é preciso que as pessoas também tenham esse... O Maradona sofria em Itália e Espanha uma média de 15 faltas por jogo. 15. O Ronaldo e o Messi, em Espanha, no auge da carreira, sofriam menos de 3, 2.9. Há uma grande diferença, mas E a o diferença tipo é de maior entradas, ainda quando não é? é 2 e 3, do Ronaldo e do Messi, é assim. Isso mesmo. É puxar a camisola. O Maradona, bem, tu vais ver jogos de Barcelona, do País Basco, em Madrid, pá, aliás, em qualquer lado, em Valência, é tudo, é província contra província, não é? Os bascos contra catalães. Pá, o Maradona era maltratado no meio campo. Carregavam sobre ele, portanto, 15 faltas por jogo, a maioria delas muito dura. No Mundial isso aconteceu, em 82 e 86. E ele conseguia suportar isso. Portanto, era um futebol muito mais hostil. Os árbitros não estavam tão bem preparados, não defendiam os jogadores, não havia esse profissionalismo, que agora há, muito bem. Mas eu prefiro o futebol antigamente mesmo assim. Eu prefiro quando os defesas eram defesas, e os avançados eram avançados, e os médios eram médios. E havia dribles, e os dribladores eram dribladores. E o Maradona era tudo. E, portanto, não consigo colocar o Messi num futebol evoluído, não há dúvida, físico. Ele é um ET, não há dúvida. Mas para mim o Maradona ainda é o melhor. Não consigo divorciar-me dessa ideia. Se calhar daqui a 2 anos ou daqui a um Mundial vais-me perguntar: Rui, o que é que tu achas, primeiro Mundial sem Messi desde 2006? O que é que tu achas? E eu, olha, tenho saudades do Messi, mas eu tenho saudades da Maradona. E do Pelé também, mas o Pelé era um atleta. O Maradona não era atleta, não é? Atleta no sentido de se cuidava bem, dormia, comia. Podia ser fanfarrão, podia ir à noite, mas era uma pessoa que se cuidava. O Maradona zero, não é? Aliás, nesse comentário está lá uma cena que é brutal, que é ele a dançar, a civil, não é? A dançar, e o jornalista, o presidente do Barcelona diz que você sai muito à noite, está preocupado. E ele, eu não tenho nada a ver com o que ele diz, eu faço o que eu quero. E depois vê-se ele num palco a cantar. Isso para mim é o melhor que há da vida, que é jogar a bola, divertir. É Ronaldinho Gaúcho. É jogar a bola, divertir-se, ter liberdade, fazer o que se quer. Romário. É claro que isso demora só 5 anos ou 10, não é? O Romário, exatamente. Mas, pá, e depois chegas a uma fase que o teu corpo dá de si. Neymar? Desculpa, deixa-me só dizer isto. Ele está a falar dos jogadores brasileiros e eu estive a ver uma charla há pouco tempo com o Ronaldo. Foi com sotaque, não foi? O quê? Foi com sotaque? Uma charla. Estou a tentar. Não estou ainda lá, mas estou a tentar. É dos 3 km. Estive a ver esse programa todo. E tinha o Batistuta também, o Baggio. Eu depois aí te enviar. Okay, não te enviei, desculpa. Perdão. Está tudo bem. Mas vais ver porque tem coisas muito giras. E eles lá a brincarem com isso, eles dizem: não, nós não fazíamos recuperação ativa, éramos muito ativos na recuperação. O Ronaldo a falar para o Romário. E eles a vir. É o Ronaldo a dizer que chegou ao Inter, já não sei qual é que era o treinador, que ele está a contar que chegou ao Inter e ficou chocado porque o início Cooper, do treino. o Hector Exatamente, Cooper. era o Cooper. Ele diz que chegou ao Inter e o início do treino eram 3 km e o Romário desata-se a rir e diz: comigo, eu não corri 3 km na carreira inteira, quanto mais num treino. Também vi esse depois- segmento. por acaso, e o fenómeno de dizer 3 km de carro é muito, imagina. Imagina. De carro é muito. Não, portanto, achei giro, tu estás a focar nisso, porque eles, esse assunto surgiu assim: não, nós éramos jogadores de futebol, mas depois vivíamos. Mas vocês não viram Eu esse acho que é comentário nunca? Não. É 2019, é pré-pandemia. Eu vi num avião, fiquei, mas como é que isto? Como é que eu estou a ver isto aqui? Parecia-me um sonho. E todos os dias, quando eu me lembro, parece um sonho, que é um documentário muito cru. Mas ele começa com o de carro, ele ir para o estádio? Exatamente. Sim. Eu vi isso a caminho do Qatar e todas as televisões estavam a ver isso. E eu no vi a avião. caminho Era só argentino. das Maldivas, que giro. Ok. Mas já tinha visto. Para a Ásia. A verdade é essa. Ok. Então, não achas É aquilo incrível, feitoso? claro. Mas o arranque no carro É lindo. é perfeito. É lindo. E a música, tudo, não é? Tudo cinematográfico. Muito bem, é isso mesmo. Vamos então avançar para uma Maradona. temática. Vou ver. Eu vou-te enviar. Bom, e eu vou enviar Mas registro. a charla. O quê? A charla toda. Falei em Pelé, Messi, fizeste 10 minutos a falar de Maradona. Estou Mas, ok com mas isso. é bem feito, Parece para tu não muita- seres atrevido, é bem feito. Eu já ganhei. Mariana, vamos a um tema só. Enfim, caminhamos para o último tema, para o fim do programa, mas temos de ir ao tema que nos ilumina a alma, não é? A seleção portuguesa e a sua prestação neste Mundial. Enfim, que legado é que foi este?
que é que andámos a fazer por lá, o que é que sentiste? Enfim, é isto. Uma pergunta aberta, quase trágica. Dás-me só 2 minutos para ir aqui ao Maradona? Sim, claro. Por favor, salva-nos. Adoro ser isto. Eu nasci 11 anos depois do Mundial de 86. Portanto, há uma diferença grande e há os vídeos do YouTube e há o ter visto jogar, obviamente. Isso faz toda a diferença e o ter vivido aquilo que o Maradona foi. Que a verdade é que eu não vivi, e foi muito à boleia do meu pai, e obviamente tudo aquilo que se foi falando e mostrando lá por casa. E acho que uma coisa gira que havia antigamente e que se vai perdendo cada vez mais e que estamos cada vez mais colados ao Excel e ao número de títulos e ao número de golos e às estatísticas e essas coisas todas, é que hoje em dia, e era isso que eu estava há bocado a dizer por causa da questão da bola de ouro, hoje em dia nós medimos se um jogador é maior ou melhor ou se foi mais importante e mais influente consoante aquilo que ganhou e aquilo que fez e aquilo que conquistou e o número de distinções individuais e o número de distinções coletivas que ganhou ao longo da carreira, e fazemos isso um bocadinho à boleia do Ronaldo e do Messi, ou seja, que tudo o que fizeram ao longo da vida, é certo que fizeram coisas extraordinárias dentro de campo, mas o que fizeram ao longo da vida foi juntar bolas de ouro, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Ligas dos Campeões, campeonatos pelos países por onde foram passando, e perderam-se um bocadinho estas figuras que se calhar em termos de palmarés, se calhar não, em termos de palmarés acabaram por ter um palmarés muito mais curto do que aquilo que poderiam ter tido noutro contexto, noutro universo, noutra realidade, e que nós continuamos a admirar não sei quantas décadas depois. Eu acho que o Maradona é o maior exemplo disso tudo, obviamente, porque se nós vamos ver hoje em dia, vamos ao 0-0 ver o palmarés e a carreira do Maradona e ficamos um bocadinho tipo, o que é isto, não é? Mas existem milhares de outros exemplos, e um para mim, e é um dos meus jogadores favoritos de sempre, é o Van Basten. Nós não adoramos o Van Basten porque ganhou o Euro 88, não é? É certo que adoramos, é certo que aquele gol é extraordinário. E é certo que nos lembramos do Gullit e dessas coisas todas. Mas não é por causa daquele europeu que nós gostamos do Van Basten. Gostamos do Van Basten porque, não só por aquilo que fez, como por tudo aquilo que deixou por fazer. E acho que é essa parte do que deixou por fazer e do que poderia ter sido que acaba por ficar um bocadinho no nosso imaginário. Ganhaste um amigo aí para Miguel Tovar, que é o jogador preferido. É o jogador. Comprei uma camisola há pouco tempo, então está-me aqui ainda no coração. A do Euro 88, precisamente, que ainda não tinha. Sobre a seleção portuguesa. Pronto, agora temos... Não faças isso. Não faço. Ela não Foi mas um salto muito grande. os olhos do Rui brilharam quando ouviu o Van Basten. É verdade. Não, acho que é o maior exemplo disso mesmo, não é? É certo que ganha aquele campeonato da Europa, obviamente, marca aquele golo extraordinário, Claro. para mim é um dos mais bonitos de sempre. Sim. Mas eu acho que a questão do Van Basten não é o que ganhou nem o que deixou de ganhar, foi aquilo que nós vimos o Van Basten fazer e tudo aquilo que ficou por fazer. Acho que é muito isso. Tem 28 anos, 3 bolas de ouro. Exatamente. Não. Mas Maradona só quer uma coisa, não jogou a Libertadores nunca. Taça dos Campeões, 4 jogos na carreira, 2 um à porta fechada. Real Madrid e Nápoles foi à porta fechada. E eu gosto desses tempos em que de facto o Real Madrid tinha que jogar à porta fechada, caiu o sorteio ser com o Nápoles, azar. Se fosse agora, como é que era? Vamos abrir uma exceção, uma linha B e é a próxima eliminatória. Queríamos um amigável contra o Batatinha e Batatuna. Exatamente, percebes? Milan, petardo. Fora da Taça dos Campeões. Aliás, Milan recusou-se a jogar com a segunda parte. Não, houve um apagão em Marselha, na parte final de um jogo. Baresi, capitão da equipa, e o Galliani, claro. Malta, bora. Olha. Bora. Milan não jogou na Europa no ano seguinte. Agora não era assim. O mundo está viciado. E antes não era assim. O negócio antes fala, era tal. Agredir o Dida. Não sei quantos jogos fora de Milão. Agrediram o guarda-redes. Não, ou agrediram o guarda-redes do Inter, não me lembro. Não, alguém atirou uma garrafa para o guarda-redes de alguém. Em Milão. E o Milan ficou afastado do estádio. É como jogou em Itália, não sei onde. Desculpa. Não. Eu só queria tipo Van Basten, Sim, Portugal sim, não. sim. Queria afastar, então inventei Criar aqui uns aqui assuntos qualquer coisa, não é? Só queres é adiar a seleção portuguesa. Essa questão problemática. Olha, eu acho, não fiquei nada desiludida com a questão da seleção portuguesa no Mundial, porque acho que nunca me iludi. Ou seja, toda aquela ideia que nós tínhamos o melhor meio-campo do mundo, tínhamos a melhor geração de sempre, que poderíamos chegar lá e fazer uma coisa extraordinária, eu nunca tive essa ideia, eu nunca achei que isso fosse verdadeiramente possível. É certo, depois poderia acontecer uma coisa tipo Campeonato da Europa, em que empatávamos 3 jogos, calhávamos do lado certo, íamos lá parar e ganhávamos o jogo. Exatamente, poderia perfeitamente ter acontecido e já vimos isso acontecer várias vezes. Agora, nunca achei que Portugal fosse lá pelo mérito, nunca achei que Portugal chegasse a uma final de um Campeonato do Mundo
por mérito e por, de facto, conseguir ser superior. E nunca achei que a Liga das Nações do ano passado nos desse qualquer tipo de garantia de que poderíamos voltar a ganhar a Alemanha ou voltar a ganhar a Espanha numa final. E acho que isso não iria acontecer neste Campeonato do Mundo. Ou seja, Portugal por acaso não joga contra a França e por acaso não joga contra a Argentina, mas acho que o desfecho teria sido exatamente igual, ou pior, se calhar, contra a França, do que acabou por ser contra a Espanha. Acho que é preciso um corte com o passado, e aqui fugindo um bocadinho à questão do Cristiano Ronaldo, mas acho que é preciso um corte com o passado, um corte com este sistema que já se percebeu que não retira o melhor dos melhores jogadores de Portugal. Espero que Jorge Jesus seja o homem certo para isso. Agora, acho que há uma data de questões à volta desta seleção nacional, se calhar um bocadinho à volta desta Federação Portuguesa de Futebol, que estão a atrofiar um bocadinho esta seleção. E eu, nesta semana, acabei por pensar um bocadinho nisto, e esta questão do Trincão ter ido para a Arábia Saudita, mais do que me incomodar, acho que já não nos incomoda tanto como incomodou há algum tempo, ou seja, estamos um bocadinho já anestesiados com estes jogadores cada vez mais jovens a decidirem ir para a Arábia Saudita. Tivemos o primeiro choque para nós com o Ruben Neves, mas a partir daí a questão acaba por ser um bocadinho irrelevante. Mas eu acho que o facto de termos tantos jogadores portugueses, se calhar mais, eu gostava de fazer essas contas, mais do que se calhar qualquer outro país europeu, Portugal tem cada vez mais jogadores portugueses jovens com menos de 30 anos, suscetíveis e fáceis de seduzir para ir para a Arábia Saudita. E o facto de termos o Francisco Trincão neste mercado a ir, o Pedro Gonçalves muito perto de ir, agora já sei que o Ricardo Horta também vai para o mesmo clube onde está agora o Bruno Lage. Ou seja, o facto de termos tantos jogadores portugueses a colocarem de facto esse lado financeiro e uma questão de resolverem a vida como se o dinheiro que ganhassem a jogar futebol em Portugal não chegasse para resolver a vida. À frente da carreira ou à frente desse mérito esportivo e de outras competições e de outro nível de futebol, se calhar é um bocadinho o que está a acontecer à Seleção Nacional. Ou seja, alguém tem de começar a pensar nisso. Porque é que jogadores portugueses de Seleção Nacional que jogam em equipas que estão na Liga dos Campeões abdicam disso tudo para ir ganhar rios de dinheiro para a Arábia Saudita quando ainda podem fazer tantas coisas na Europa e noutros clubes? Se calhar há uma ausência de mentalidade, se calhar há uma falta de mentalidade competitiva na Seleção Nacional, se calhar achamos que por estarmos ou por termos alguns jogadores nas melhores equipas do mundo é meio caminho andado para lá chegarmos, e não é. É preciso um bocadinho mais, e Espanha mostrou com estes jogadores que levou que é preciso um bocadinho mais. Eu acho que Portugal, em termos de mentalidade, continua muitos degraus abaixo das melhores seleções do mundo. Blessing, há bocado falaste na fúria, não é? Fizeste essa menção ao passado da Espanha, que era mais furioso do que bom futeboleiro. A verdade é que há ali uma revolução já no século XXI, não só Guardiola, porque começa o bom futebol com o Aragonês. Não, sim, Guardiola, desculpa. Sim, Guardiola. A seleção com o Aragonês já apresentava um muito bom futebol, depois há uma revolução cabal, com Dom Pepe. Achas que é possível fazer o mesmo em Portugal? Ou seja, ou achas que é necessário fazer algo parecido? Porque aparentemente dá para transformar uma ideia, não é? Uma forma de jogar, uma forma de pensar, mas isto depois mexe tudo nos fundamentos, nos pilares, não é? Da formação, seleções a jogar igual, academias com o mesmo idioma, que não há cá, na verdade. Como é que se faz isso? Achas que é rico manter esta coisa heterogénea, ou gostavas de... Claro que é fácil olhar para o sucesso dos outros e gostava de ter isto, gostava que o Rodri, o português, fizesse estas coisas? É um caminho ou não achas necessário? Para competir? Não acho necessário. Certo. Acho que a revolução que tinha... Há muito essa conversa, não é? E o Bernardo disse isso durante o Mundial. Eu percebo esta conversa, mas essa conversa é uma conversa de um país que é capaz de, dentro do seu próprio campeonato, conseguir criar condições para que os super monstros se mantenham lá durante muito tempo, se desenvolvam, joguem, e portanto a partir daí obviamente que tens uma homogeneidade maior. E não é mentira que muitos jogadores da seleção espanhola estão fora de Espanha e que jogam noutros clubes da Europa, mas Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid são suficientemente poderosos em comparação com os outros da Europa para que esse ecossistema se possa criar em Espanha. Em Portugal não me parece possível, assim como, por exemplo, não me parece possível em França. E França é, se calhar, em termos de formação e exportação de talento, se calhar o melhor país do mundo neste momento. Já foi o Brasil, acho que agora é França. E portanto o que está a acontecer em França não é exatamente o mesmo que se faz em Portugal, mas tem algumas semelhanças do ponto de vista de não haver uma uniformização daquilo que se cria por lá e do talento que aparece por lá. E isso
tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que para Portugal é uma vantagem. E acho que a revolução, como eu ia iniciar a resposta, que tinha de acontecer em Portugal já aconteceu, foi José Mourinho, que teve uma equipa muito ganhadora, com muitos jogadores portugueses, e que conseguiu ter sucesso na Europa. E isso criou uma dimensão diferente de exigência, de estímulo competitivo para todos. Esta mentalidade competitiva, podemos, conseguimos, queremos, fazemos. José Mourinho acho que tem um peso muito grande nisso por aquilo que fez e que conseguiu no Porto, novamente com uma base grande de jogadores portugueses a jogar. Acho que isso Claro. é fundamental, e portanto isso deu um boost muito grande, ajudou a alavancar a qualidade dos treinadores na formação, a qualidade dos métodos, a exigência, a qualidade do trabalho, e isso trouxe uma geração de jogadores portugueses muito bons. Portanto, eu não acho que seja isso que seja necessário para que Portugal seja uma seleção muito ganhadora, ou que esteja mais próximo de chegar à final, que entra em muitas meias finais nas grandes competições, portanto, europeus e mundiais. O que eu acho que falta em Portugal é perceber um pouco, e aqui sim falando da Espanha, e vou dar só o exemplo do Luís de la Fuente, que não me parece, atenção de todo, um treinador extraordinário, mas disse uma coisa depois de ter vencido a França que eu acho que foi mal entendida por todos, e agora na conferência de imprensa de vitória na final já ficou mais claro para toda a gente. Ele estava a falar daquilo que era óbvio para todos. Ele, no final do jogo com a França, diz que jogou contra uma grande seleção, mas que ele tinha a melhor equipa do mundo. Sim. Equipa. É. E agora na final ele reforça esta ideia e diz: nós jogamos contra as melhores seleções do mundo, mas nós somos a melhor equipa. E a melhor equipa, explicou ele, não é necessariamente a que tem os melhores jogadores em todos os setores, em todas as posições. Sim, percebo. A melhor equipa é aquela que funciona melhor como equipa. E para isso é preciso ter jogadores dentro da equipa que saibam colocar a equipa em primeiro lugar e não eles próprios. O Nai Simón, só para dar aqui mais um exemplo, perguntaram-lhe sobre o Pedri. Como é que está o Pedri depois da meia final, agora antes da final? Como é que está o Pedri e tal? Não está muito bem? Não sei. Pedri? Porquê o Pedri? Não está muito bem? Porquê? Não, é que ele não está a ter muito protagonismo e tal. Um grande jogador, o melhor médio do mundo e tal, que eu até concordo, mas não é isso que está em causa. E ele: não, Pedri está muito bem. Mas vocês estão a falar disso, eu tenho atrás de mim o Raya e tenho o Juan Garcia. O que é que eles estão a pensar por eu ser o guarda-redes da seleção? Mas eles colocam a equipa em primeiro lugar, tal como o Pedri está muito bem, está perfeito, joga 5 minutos, 10, está no limite. E o Fabiano Ruiz também não ganhou 2 Champions. Há esta dimensão que eu acho que em Portugal há muito tempo que funciona assim, e que não me parece que o selecionador espanhol, pelo menos deste ponto de vista, funcione desta forma, que é o nós acharmos que necessariamente enfiando lá todos os grandes jogadores, Claro, que vamos fazer uma equipa do caraças. E não é assim. Há incompatibilidades, naturalmente, não vou falar de egos, porque isso existe, mas há incompatibilidades. Tu jogares com jogadores que não falem o mesmo tipo de língua, que não se percebam, vais ter necessariamente uma equipa pior, ou no limite os jogadores vão demorar muito mais tempo a entender-se do que outros que já se entendam melhor, que já tenham mecanismos, olham para o jogo da mesma forma, estão a ver as mesmas coisas, estão a perceber, conhecem-se bem. E eu acho que esta dimensão é importante. Eu não sei se o Jorge Jesus vai trazer isto à seleção portuguesa ou não, vamos ver. Mas eu tenho a certeza que ele vai fazer uma coisa: ele vai colocar os melhores jogadores para o sistema de jogo dele. sim. Já lá vamos à última ronda. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Perdeu-se uma coisa muito em Portugal, e aqui honra seja feita. Aquela geração de Carlos Queiroz, que é 2 vezes campeão do mundo de sub-20, é
na gênese e na sua base, o que depois nos traz a suposta melhor geração de sempre até agora, ou seja, a geração depois do Euro 2000 e até do Mundial 2002. Isso perdeu-se em Portugal, ou seja, a questão das seleções base, agora temos o sub-17, é certo, mas vamos ver quantos desses sub-17 eventualmente depois chegam à equipa principal, porque a questão depois do sub-20 e do sub-21, que Espanha continua a ter, Inglaterra também, França também, nós perdemos isso, ou seja, quantos destes jogadores que agora estão na equipa principal, tiveram um percurso pelas camadas jovens da seleção nacional. São muito poucos. Ou seja, essa ideia de falar a mesma linguagem, de estarem habituados a jogar por Portugal e de estarem habituados a falar a mesma língua, porque existe uma espécie de rotina desde quase o sub-15 até a equipa principal, isso não existe em Portugal e continua a existir principalmente em Espanha. O De La Fonte é o exemplo disso mesmo. É alguém que começou como sendo treinador das camadas jovens e que faz todo o percurso até ser selecionador nacional. Nós não temos isso. E eu acho que esta questão que o Blessing sublinhava é uma das chaves para explicar o porquê de Portugal, na verdade, nunca chegar lá. E já tinham tido com o Lopetegui. Tenho só uma pergunta para o Blessing, como ocorreu agora. Imagina que este Mundial era disputado por equipas nacionais e não por seleções. Que equipa nacional escolherias para representar Portugal? Porto, Sporting, Benfica, Braga? O que é que... Porque tu falaste em equipa, não é? Pois... Estou a perguntar, é uma pergunta inocente. Não. Quem joga melhor e quem interpreta melhor o jogo? Pois... para jogar... Vocês, mas eu vou te dizer, para jogar o Mundial... Olhando para aquilo que eu acho que é o mais importante, eu se calhar escolheria o Porto. Okay. Porque no Porto não há dúvidas. Os jogadores fazem aquilo, porque aquele é o sistema, é o modelo, é aquilo que está instituído pelo treinador e eles vão todos atrás daquilo. Okay. Mas agora, isto dói-me um bocadinho, não é? A equipa que eu mais gostei de ver jogar este ano em Portugal foi o Sporting. Mas eu escolheria o Porto. Eu percebo essa dualidade. E o que eu acho é que em Portugal temos muito aquela coisa de este jogador, se funciona bem no Manchester United ou no Manchester City ou no PSG, tem que funcionar bem na seleção nacional e não é assim. Claro. Não é assim. Claro. O Jorge Jesus, novamente, eu não sei se vai correr bem, se vai correr mal, já trouxe um bocadinho disto quando ameaça, entre aspas, na primeira conferência de imprensa que dá, desfazer a dupla Vitinha-João Neves na seleção. Porque ele quando diz Portugal tem o melhor meio campo do mundo, está bem, mas isso é no PSG, com outras ideias. Exatamente. E com as minhas ideias, quem é que vai ser o melhor meio campo? E com outros avançados, e com outros extremos. Claro. E com outros avançados, portanto, com outra forma de jogar, com outro entendimento do jogo. Claro, de acordo. Mas eu acho que é isto, eu acho que a seleção espanhola, e este é o exemplo sim que Portugal poderá e deverá seguir, é formada por aqueles elementos que o treinador acha que lhe dão melhor e que lhe entregam melhor no jogo aquilo que ele quer. Por isso é que o Baena foi titular o Mundial todo, pelo amor de Deus. O Baena não é um jogador extraordinário, mas foi muito importante. Não é? Mesmo que o Corelho não é um jogador extraordinário, mas foi muito importante. Para mim foi um dos grandes jogadores da seleção espanhola neste Mundial. E agora vamos comparar. Este é melhor do que aquele. Se calhar não é, mas não, dá melhor aquilo que o treinador quer. Certo. Portanto, eles vão funcionar melhor dentro daquele ecossistema. E eu acho que isto é importante. Isto não quer dizer que uma seleção desprovida de talento, completamente desprovida de talento, possa chegar longe. Não é isso. Mas é preciso conseguir conciliar o talento com aquilo que são as necessidades da equipa para se formar uma equipa. Só duas notas. Falámos em Luís de La Fonte, Mariana. Enfim, já ganhou o Europeu, Liga das Nações, Mundial. No Sub-21 e no Sub-19 também ganhou o Europeu. E há pouco falaste na França como grande força exportadora, ou pelo menos criadora de talento. A França tem muito talento. Basta olhar para este Mundial. Sim. O Banco de França era assustador. Mas foram 96 os jogadores nascidos em França que jogaram o Mundial. É uma coisa impressionante. Última pergunta para terminar mesmo este programa. Já falámos um bocadinho de Jorge Jesus, mas Mariana, vou-te perguntar: estás contente com o Jorge Jesus? O que é que vem aí? O que é que esperas? Eu acho que o passo seguinte, eu sou muito pouco patriótica nestas coisas e acho que temos de ser um bocadinho mais racionais do que emocionais, mas apesar de tudo estamos a falar de seleções nacionais e eu acho que o passo seguinte teria de ser sempre um treinador português. Ou seja, para fechar de facto o capítulo Roberto Martínez, eu acho que tinha de ser um treinador português, tinha de ser alguém que chegasse e de alguma maneira desse alguma garantia de estar completamente identificado com aquilo que é o futebol português, os clubes portugueses, a forma até como a própria federação e como nós próprios portugueses estamos a olhar para a nossa seleção. Eu acho que era preciso esse chip mudar, ou seja, não podia vir um treinador que não sabe o que é que Portugal nesta altura acha da seleção, ou a desilusão que nesta altura existe em Portugal com a seleção. E Jorge Jesus, obviamente, sendo português,
consumindo aquilo que é a comunicação social portuguesa, ouvindo o que os portugueses dizem, sabe que existe uma desilusão brutal com aquilo que a Seleção Nacional fez neste Campeonato do Mundo, no último Europeu, no último Mundial. Ou seja, eu acho que era preciso essa identificação. Olhando de facto para os treinadores que estavam disponíveis ou que estavam abertos a este desafio, a partir do momento em que José Mourinho vai para o Real Madrid, eu acho que não havia ninguém com maior competência ou com maior vontade também nesta altura de assumir a Seleção Nacional. Podemos colocar, é certo, aqui a questão de Sérgio Conceição. Eu acho que Sérgio Conceição ainda não está numa fase em que nesta altura e fosse assumir uma Seleção Nacional. Portanto, de facto, olhando para os treinadores que estavam livres ou que poderiam ficar livres e que podiam assumir a Seleção Nacional, eu acho que Jorge Jesus é o melhor deles. É alguém que, na verdade, consegue o que consegue com o Benfica, que só não consegue com o Sporting por uma questão de contexto. Eu tenho uma fé muito grande nisto. Acho que foi uma questão de contexto que fez com que não fosse Jorge Jesus a quebrar o jejum de troféus do Sporting, que faz o que faz no Flamengo, que, gostando só não, fez o que fez na Arábia Saudita, tanto com o Al Hilal como depois com o Al Nassr, e que eu acho que chega aqui com, é certo, um ego maior do que muitos continentes, mas é isso que Portugal precisa. A questão dos egos dentro do balneário só é suplantada se existir alguém com um ego maior. E no dia em que Jorge Jesus achar que existe alguém dentro do balneário que o está a fazer ficar mal, seja Ronaldo ou outro qualquer, Jorge Jesus é o primeiro a proteger-se a ele próprio, a proteger o seu próprio ego para conseguir chegar a algum lado. E aí sim, acho que é a decisão certa por parte de Pedro Proença, por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Obviamente é daquelas coisas, e as seleções nacionais depois têm essa questão, só daqui a 2 anos é que vamos saber se foi uma decisão acertada ou não. Certo. Sim, não é na Liga das Nações. Sim, Cuidado. sim, de tudo. Rui Miguel Tovar, para acabar, conta-nos tu, estás feliz com Jesus? A questão é, se nós não jogamos nada no Mundial, o dobro é nada, não é? Opa, Portanto, é muito bom! Portanto, é pouco, não é? Não estou à espera do dobro, estou à espera de uma coisa muito diferente. Tanana. Não é? Não é? É só uma frase? Pronto. É assim? Ou queres que eu... Não, continua. Não, Um minuto. é assim, eu acho piada ao Jorge Jesus, à figura. Acho que nos vamos divertir com ele, em tudo. E é bom e rompemos com o passado, porque o Martínez era muito parecido com o Fernando Santos, na forma conservadora do jogo. Jorge Jesus será mais vertiginoso, será mais aventureiro, assim espero. Se for, Portugal fará outro tipo de jogo que será mais do meu grado. Jogo de ataque, espero eu. Agora, há figuras e figuras no futebol que nos surpreendem, para o bem ou para o mal. Por exemplo, Humberto Coelho. Não tinha nenhuma ideia dele como treinador e de repente pôs Portugal a jogar futebol. Porquê? Dizem os jogadores de então e outras pessoas que conviveram com essa seleção. Porque ele entendia o jogo e os jogadores sabiam que ele entendia o jogo. E como eu acho que o Jorge Jesus entende o jogo, acho que os jogadores também vão entender que ele entende o jogo, portanto vão jogar o que o jogo pede. E acho que isso vai tudo correr bem. Dá-me 30 segundos para dizer que acho que a Mariana esteve brilhante na análise da chegada do Jesus, a questão do ego do Jesus. Nem o Cristiano tem um ego tão grande como o Jorge Jesus. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental, a sério. Acho mesmo que ele não vai ter problema nenhum em olhar para os jogadores e se não estiverem a servir para aquilo que ele quer, não vem. Finish. Não, mas acho que é mesmo isto. E como o Rui disse, falou da questão conservadora, eu mais do que o conservadorismo, eu acho que era preciso uma energia diferente. Nós estávamos aqui num silêncio que parecia uma paz, ou uma aparente paz, que fazia as coisas funcionar e tal, mas um pouco vibrante, e acho que vamos nos divertir, é isto. Vamos ter uma vibração completamente diferente. Mas pode funcionar ou pode não funcionar, mas vai ser uma vibração. Vai ser bom. Mesmo que os resultados não corram bem, vai ser bom. Mesmo que acabes a cheirar. Não, isso vai ser bom. Não vou acabar porque lá está. Vai haver esta dimensão dentro do campo e fora de campo também, que vai trazer até um interesse diferente à seleção nacional, por parte de todos. Muito bem, Tertúlia e Bola Branca fica por aqui. A técnica deste programa ficou entregue à Beatriz Garcia e ao Ricardo Fortunato. Muito obrigado à Mariana Fernandes, ao Blessing Lemoine e ao Rui Miguel Tovar. Voltamos dia 3 de agosto, 2 dias depois da Supertaça entre Futebol Clube do Porto e Torriense. Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca.